Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete, uma raquete que tem feito muito sucesso em outras partes do planeta, que é a Yonex V-Core 98 de 2026. Eu vou apresentar para vocês como ela se comportou em quadra, para quem que ela deve ser indicada e quais são as suas características principais, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aqui na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de uma consultoria mais técnica, de uma consultoria de equipamentos de tênis, raquetes, cordas, customização, esse tipo de assunto, tênis, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar no WhatsApp ou no Telegram, tá bom? Também quero convidar você a seguir a gente lá no Instagram, é esse o canal do Prestige Man, você pode também nos seguir por lá, tá? Além de nos seguir no Instagram, também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo. Há ali dois botões que você pode clicar. O botão Valeu, que é o botão que faz com que você ajude esse canal, caso esse canal tenha te ajudado em relação a equipamentos de tênis. E também o botão Seja Membro, que faz com que você participe da comunidade do Prestige Man de uma maneira mais próxima. Há algumas vantagens para isso, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete. Esta raquete saiu agora recentemente, é uma raquete da Yonex, é o modelo V-Core 98 de 2026, uma raquete que tem trazido algumas novidades e que a gente vai aqui também, de certa forma, comparar com a versão anterior, que na verdade tinha duas pinturas, né? Tanto a de 2023, que também era vermelha com detalhes em azul, e depois a de 2024, que veio com a pintura chamada Beige Sand, mas era exatamente a mesma raquete de 2023, só mudando a pintura, tá? Eu vou apresentar para vocês as especificações dessa raquete. Mas antes de falar disso, eu quero só dizer para vocês o seguinte: nesse review, nós vamos sortear para aqueles que verem esse review e comentarem aqui na parte de baixo a respeito de um sorteio que nós vamos fazer de uma raquete da Wilson, a Wilson The Jack Kramer, né, comemorativa. É uma raquete que foi feita um lote específico e tem inclusive na raquete o número dela, né, a quantidade que foi fabricada e qual é o número daquele exemplar. Nós vamos sortear para quem assistir esse review e comentar aqui na parte dos comentários dizendo eu quero concorrer, tá? Então se você comentar aqui embaixo, você vai estar também concorrendo ao sorteio dessa raquete, tá? Ah, Prestige, eu assisti, mas não comentei. Você não vai entrar no sorteio, tá? Tem que comentar aqui embaixo, a gente vai fazer a lista de todo mundo e depois sortear. Inclusive podemos fazer até isso online para que você possa acompanhar, tá? Muito bem, eu vou apresentar para você as especificações dessa raquete e falar para você como ela foi testada em quadra, tá? A Yonex V-Core 98 de 2026 tem uma cabeça de 98 polegadas quadradas, ela tem o padrão de comprimento normal, 27 polegadas, aqui já colocando sobre a balança com o meu overgrip, com a corda, com o meu antivibrador, colocando sobre a balança, ela pesou exatos 330 gramas. O swing weight dela, o peso dela em movimento, é de 322, dessa raquete aqui, desse exemplar. E a rigidez dela é de 63. O perfil dela foi alterado em relação à versão anterior. Aqui ela tem 23 milímetros, aqui 23 milímetros e meio, e aqui no coração 22 milímetros. E, portanto, ela veio um pouco mais larga, ela tem o perfil um pouco mais largo do que era a versão anterior, e isso vai alterar, inclusive, a performance dela, tá? O padrão de cordas dela é de 16 por 19,
e ela colocada sobre a máquina para medir o seu balanço, o seu equilíbrio, ela deu 315 milímetros, bem voltada para o cabo. Está aqui encordoada com a Red Lynx Tour com 50 libras, e o teste dessa raquete foi feito em quadras de saibro e também em quadra de hard true, e a bola usada é aquela ali, é a Tecnifiber X1, tá? O teste foi feito no nível do mar, a cidade onde eu moro é no nível do mar, e o teste foi feito em jogos de simples, em jogos de duplas e também em treinos com jogadores do mesmo nível que eu e com jogadores melhores do que eu, tá? Então esse foi o panorama usado para fazer o teste dessa raquete, tá? Dito isso, eu tenho que dizer que essa raquete aqui mudou em relação à versão de 2023 e 2024. E algumas coisas são importantes para você entender. Não é só a largura dela que está maior, ou seja, ela está mais larga, não é só isso, mas também houve mudança na tecnologia dela. Ela foi incorporada com também uma tecnologia que era usada na Percept, né? E essas mudanças que vieram nesse modelo fizeram dela uma raquete um pouco diferente da versão anterior, tá? Então ela não é apenas uma sequência, ou seja, uma atualização apenas com uma pintura diferente. Não, ela veio diferente, ela tem uma performance um pouco diferente daquela de 2023, 2024, tá? Eu vou passar a explicar para você as notas que eu vou atribuir a cada um dos itens, e aí conforme a gente for explicando isso, a gente vai dizer para você, né, o porquê que ela tá tão diferente, tá bom? Vamos começar pelo item óbvio, que é o ground stroke, a troca de bola no fundo de quadra, né? Essa raquete aqui, achei ela melhor do que a de 2023. Eu vou chamar só de 2023, não 2023 e 2024, porque é a mesma raquete, tá? Então toda vez que eu fizer menção à raquete ao modelo anterior, é a de 2023. Esse modelo aqui veio com um ground stroke, na minha opinião, um pouco superior ao modelo anterior. Eu daria para o ground stroke dela uma nota 8,7. Muito boa para trocar a bola no fundo de quadra, a estabilidade dela ajuda bastante, ela veio com uma estabilidade melhor do que o modelo anterior e, inclusive, quando você tem que mudar de direção, quando você tem que manter uma certa regularidade das batidas, achei ela superior ao modelo anterior. Isso também tem a ver um pouco com a mudança que houve em termos da rigidez, né? Não só porque a diferença é pequena em termos de números, mas ela me pareceu mais rígida, principalmente na parte do coração da raquete, ou seja, ela não é assim tão flexível como era o modelo anterior. E isso fez dela uma raquete um pouco mais estável, mas também mais fácil de fazer a troca de bola. Você tem um fio melhor, você tem uma estabilidade melhor, e isso fez com que o ground stroke dessa raquete fosse superior ao modelo anterior, tá? Eu achei ela melhor para troca de bolas, quando você tem que lidar com bolas rápidas, quando você tem que lidar, hoje muito comum, com aquelas bolas que chegam com muito peso e muito spin, e você tem que se virar para bater aquela bola, ela tem uma estabilidade muito boa, e a troca de bolas no fundo de quadra, na minha opinião, é excelente, um dos itens que me chamaram a atenção, eu daria uma nota 8,7, tá? Então, você já percebeu aqui que as alterações que foram feitas nela melhoraram esse item, tá? Em relação ao voleio, achei o voleio dela bom, mas bem semelhante ao que você tem com a versão anterior. Ou seja, eu daria uma nota 8,5 para o voleio, né? Nenhum problema assim em termos gerais. Ela não é tão rápida como eu esperava que fosse. Até acho a anterior um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais manuseável. Não que a manuseabilidade dela seja ruim, não é, mas a versão anterior era um pouquinho mais manuseável na hora de você fazer os voleios. No caso do voleio com essa aqui, não tive nenhum grande problema, né? Em treinos, em jogos de duplas, que você tem que aparar a bola que chega mais pesada, não foi nenhum problema, mas também não ficou superior como aconteceu com o ground stroke, tá? Então daria uma nota 8,5 para o voleio. O saque dela, e aí vamos falar dos dois, né? O saque e a devolução de saque. O saque eu achei muito bom, eu daria uma nota 8,6 para o saque.
Mesma nota que eu atribuo também à devolução de saque. E aí, você vai entender por quê. O saque dela é muito fácil de gerar os efeitos, nenhum problema, por exemplo, com o American Twist, nenhum problema com o saque Slice que abre quadra, funciona muito bem. É uma raquete bastante estável para isso. A potência dela, que veio um pouco maior do que era a versão anterior, também ajuda nisso, né? Você consegue fazer a bola andar com maior facilidade. Mas o que acontece? O saque, assim como a devolução do saque, são muito bons por conta principalmente da estabilidade melhor. Tá? Então, o que ela tem de diferente nesses dois itens? A estabilidade melhorada fez com que o saque ficasse melhor e fez com que a devolução de saque também ficasse melhor. Então, quando você tem que lidar com saque rápido, com saque kick, com saque muito aberto que você tem que abrir quadra e bater para voltar para a quadra, ela funciona muito bem, a estabilidade da raquete ajuda bastante, tá? Vamos agora para a grande diferença que houve do modelo anterior para esse, que é a relação entre potência e controle, os dois itens que são contraditórios. Eu tenho que dizer para você que essa raquete, comparada com a versão anterior, ela é bem mais potente. Ela veio com não só a diferença de rigidez, eu não consigo atribuir uma potência tão diferenciada apenas a diferença de rigidez, que é muito pequena, da versão anterior para essa, mas a composição do perfil mais largo, com a rigidez um pouco maior e também com a introdução das tecnologias que eram usadas em outros modelos nessa raquete, fez dela uma raquete que tem uma potência acima daquela que a gente tinha com a versão anterior. Muito mais potente. Eu diria que entre as raquetes de cabeça 98, essa talvez seja uma das de maior potência, tá? Você vai dizer assim, mas Prestige não é a Ezone que é voltada para potência? É, mas essa aqui dá tanta potência quanto. Eu diria que ela, nesse sentido, ela se assemelha bastante ao que você encontra na Babolat Pure Aero 98, né? Que também é uma raquete que dá uma potência boa para a cabeça 98. Essa aqui, eu diria que ela é quase que uma Pure Aero 98 melhorada. Ou seja, em termos de potência, ela é até um pouquinho mais. Ela dá até um pouquinho mais de potência do que a Pure Aero, obviamente que não é a mesma coisa, principalmente em termos de fio. Eu, pessoalmente, não gosto muito do fio da Pure Aero 98, eu acho ela muito xoxa, eu acho ela muito oca. Nesse caso aqui não, ela tem uma boa potência, eu daria para a potência uma nota 8,7. E aí você vai dizer, puxa, mas então é uma raquete de potência? Sim, ela é mais potente do que a versão anterior e muito próxima da Ezone 98 nova, de 2025. Tá? Ela é uma raquete que dá uma potência diferenciada e o controle não é tão prejudicado, embora eu tenha que dizer para você que o controle dela é um pouco diferente. Eu daria para o controle uma nota 8,4. E aí você vai dizer, puxa, então se a potência é maior do que o controle, então ela é uma raquete de potência. Ela é mais potente que a versão anterior. Ela dá bom controle? Dá, mas o controle dela tem a ver muito mais com a sua estabilidade e com a sua regularidade de batida. Na medida em que você vai batendo e você vai pegando o jeito da raquete, você consegue manter a mesma forma de jogar, o mesmo tipo de batida o tempo todo, o que faz dela uma raquete muito regular, né? E aí no controle, o que acontece? Você mantém a bola em quadra, não porque o seu controle seja espetacular, mas porque aquela batida que você já vai automatizando, na medida em que você pega o tempo de bola, sabendo que ela é uma raquete que tem uma potência um pouco maior, a sua bola fica profunda e fica na quadra. Tá? Então não é uma raquete que vai ter uma potência muito baixa, não é, por exemplo, como raquetes de potência de cabeça 100, que ou você aumenta a libragem para manter a bola em quadra, ou a bola vai na tela. Não, ela ajuda a dar o controle principalmente por conta da facilidade de gerar spin. Tá? Eu já vou falar a respeito do spin, mas só para você perceber que ela veio com essa característica. Ela dá mais potência do que o modelo anterior, bem mais, né? E o controle não é ruim, né? O controle não é
e eu tenho que dizer aqui para você, o controle do modelo anterior, que tinha uma sensação de ser mais flexível, era maior do que dessa, tá? A outra era mais fácil de controlar a bola, embora ela também dê bastante spin e tudo mais. Essa aqui, ela te dá o controle na medida em que você vai entendendo a maneira de jogar da raquete, né? No meu caso, eu não sou um jogador de bater com tanto spin, né? A minha forma de jogar é de spin moderado, né? E isso vai ficar evidente na hora que eu falar do spin, né? Como ela funciona nesse sentido, tá? Mas a potência é maior do que o controle, tá? E nesse sentido, é uma mudança importante em relação ao modelo anterior. O modelo anterior era excelente para spin, excelente para controle, mas a potência era bem mais baixa. Essa aqui veio com uma potência diferenciada, tá? Vamos para a manuseabilidade. A manuseabilidade dessa raquete é interessante, porque assim, como ela está com o peso voltado para o cabo, você viu aí que está com 315 milímetros de equilíbrio, ela é fácil de manusear. Mas se você comparar com a versão anterior, a que eu testei anteriormente, aqui tinha, em vez de 315, era 320 o equilíbrio dela. A outra anterior, que era, no caso, era a pintura bege sandy, era mais manuseável, era mais rápida na hora de bater do que essa. E aí você vai dizer, mas então a manuseabilidade piorou? Eu diria que é quase igual, mas essa aqui, por ter a espessura um pouco maior, né? Por ter essas alterações que aconteceram nela de tecnologia, ela ficou um pouquinho mais lenta, tá? Não é difícil de manusear, eu daria para a manuseabilidade uma nota 8,4, tá? É uma nota ruim? Não, é uma nota decente, mas ela não é uma raquete extremamente rápida na batida. A versão anterior, para mim, era um pouquinho melhor nesse sentido, tá? Outro item que me chamou a atenção, e esse eu tenho que falar porque, para mim, ao lado do ground stroke e da potência, faz muita diferença, é que ela veio com uma estabilidade muito melhor. E aqui, óbvio, você tem várias alterações, como eu falei, mais larga, mudança de tecnologia e tudo mais, e ela veio com uma estabilidade diferenciada. Eu daria para a estabilidade dela uma nota 8,8, ou seja, excelente em termos de troca de bola e excelente em termos de você ter exata noção de que quando você está batendo na bola, a previsibilidade da batida é muito grande, é muito boa, e isso tudo por conta da estabilidade que é diferenciada. E eu diria que ela é bem mais estável comparada com o modelo anterior, né? A versão anterior você tinha a sensação de que a raquete envergava, né? Ou seja, ela era mais flexível e isso dava a impressão de que a estabilidade ficava muitas vezes um pouco prejudicada. Nesse caso aqui não, ela tem uma estabilidade excelente, você tem exata noção e você pode manter a sua batida mantendo uma regularidade, porque você sabe a previsibilidade dela é excelente, tá? Então 8,8 para a estabilidade. O conforto dessa raquete, não tive dificuldade, eu testei antes de usar aqui a Lynx Tour, eu testei uma outra corda, uma corda um pouco mais confortável, depois passei para a Lynx Tour, principalmente porque essa aqui é uma corda que eu gosto de usar na maioria das minhas raquetes, e a Lynx Tour me deu um conforto tão bom quanto com a corda mais macia que eu tinha usado antes. Eu daria para o conforto uma nota 8,5. Nenhum problema em termos de desconforto, nem em punho, nem em cotovelo, nem em ombro. Eu bato esquerda de uma mão, então obviamente você sente um pouco mais o impacto na batida de backhand, nenhum problema. O conforto dela eu diria que é muito semelhante ao do modelo anterior, embora o modelo anterior dê a sensação de ser um pouco mais macia, tá? Nenhum problema em termos de conforto, tá? O fio dessa raquete é um fio um pouco diferente, né? Eu achei ela um pouco mais uma batida um pouco mais firme por conta da estabilidade que melhorou e também por conta dela ter o perfil mais largo e ter também a rigidez um pouquinho mais alta, o fio ficou um pouco mais vivo, eu diria assim, tá? Enquanto a outra era um fio mais aveludado, essa aqui ela tem um fio um pouco mais vivo, mais próximo daquilo que você tem
embora não seja igual, né? Já falei aqui que a Pure Aero 98 eu não gosto muito do fio dela, mas é semelhante sem ser aquela batida xoxa e oca que é comum das raquetes da Babolat, tá? Não é o caso aqui. O fio eu daria para o fio uma nota 8,6. Achei muito bom o fio, tá? É diferente, não é tão confortável no tato como é a versão anterior, mas o fio é bastante vivo, você tem exata noção do que está acontecendo, tá? Vamos para os dois últimos itens, que são o topspin e o slice. Essa raquete, eu coloquei ela perto da versão anterior e achei que o padrão de cordas é bem semelhante, né? Mas eu notei uma diferença em relação ao spin. Vou já te dar a nota aqui do spin e do slice. O top spin eu daria uma nota 8,9. Boa para spin, mas eu achei uma coisa interessante. Eu testei a anterior, também joguei com a Pro Stock desse modelo, né, que é o modelo V-Core 98 Pro Stock. E essa raquete, por eu ter uma batida com spin moderado, o que acontece? No meu caso, não é o caso de quem bate o chamado spin zero, mas no meu caso, que o top spin é um pouco menor, ou seja, é moderado, o que ela gera? Ela gera um ângulo um pouco mais baixo. Quando o colega meu, que treina comigo, que joga muito mais do que eu e que tem uma bola com muito spin, bateu 5 minutos com ela na quadra, ele falou, nossa mãe, essa bola sobe pra caramba e cai lá no fundo da quadra. Pra ele, o ângulo ficou mais alto, até maior do que era com a versão anterior. Pra mim, que bato com spin moderado, o ângulo de batida ficou um pouco mais baixo. No entanto, essa forma de bater que eu tenho, e que é característica, obviamente, que cada um tem a sua forma, ela fez com que essa raquete aqui tivesse um spin bom, mas com o ângulo mais baixo. E aí o que acontece? Eu bato, ela dá maior giro do que a versão anterior, mas ela não fica tão alta como a batida do meu amigo lá, que tem a batida com muito giro, com muito spin, tá? Então, o spin é excelente, mas no meu caso, o ângulo ficou um pouco mais baixo. No caso dele, que é um spinzeiro, o ângulo ficou ainda mais alto do que a versão anterior, tá? Então, o top spin tem essa característica nessa raquete. Obviamente que isso é uma característica que varia de um jogador para o outro. O slice dela, achei bom, eu daria uma nota 8,6. Bom slice, nenhum problema para baixar a bola, né? Eu uso bastante o slice, principalmente quando eu jogo com o pessoal que é mais rápido do que eu, mais novo do que eu, e a bola chega muito rápido e você vai se defender no slice, né? E o slice funciona muito bem, né? Daria uma nota de 8,6 para o slice sem grande problema, fácil para baixar a bola, fácil para dar drop shot, fácil para fazer approach, né? O slice funciona muito bem, tá? Então, o top spin é superior ao slice, mas o slice não é ruim, tá? Um último ponto que eu quero destacar nessa raquete, antes de falar de para quem a gente indica, diz respeito àquela batida mais flat, tá? Às vezes, principalmente durante jogos, né, a bola do adversário sobra no meio da quadra e você tem aí a característica daquele que vem e bate com muito spin para fechar a rede, e você tem aquele, como é o meu caso, que gosta de ir logo para o winner. E essa raquete aqui, para mim, para o meu tipo de jogo, a bola flat funcionou muito, mas muito melhor do que a versão anterior. Quando você pega a versão anterior e tem que bater uma bola mais reta, ela não funciona tão bem. Ela sai com baixa potência. Essa aqui, por ter a potência mais alta, por ter essas mudanças todas que a gente falou, a bola flat, que não é a prioridade dessa raquete, funciona muito bem. Eu fiz, por exemplo, jogando com colegas, assim, do mesmo nível que eu, assim, durante o jogo, 3, 4 winners, que provavelmente, se fosse com a versão anterior, não seria o winner. Por quê? Porque ela anda mais. Porque a batida flat funciona melhor, mesmo sendo uma raquete com perfil voltado para spin, tá? Então esse é um detalhe interessante que só se tornou possível por causa da potência adicional que ela traz, tá? Muito bem, essas foram as notas. Para quem que eu indicaria essa raquete?
Eu tenho que dizer para você que essa raquete, por conta dela ter vindo diferente da versão anterior, por conta dela ter essas características que dá uma potência maior, que é muito boa para troca de bolas no fundo de quadra, que tem uma estabilidade diferenciada e que seja muito boa também para o topspin, né? Embora não seja a minha prioridade durante o jogo, eu diria que essa raquete funciona muito melhor nas mãos de um jogador avançado do que de um intermediário ou mesmo do intermediário avançado. Aí você vai dizer, Prestige, não dá para o intermediário avançado usar? Dá, mas ele tem que perceber que, diferente do que a gente sempre fala aqui nesse canal, é uma raquete que você vai ter que adaptar algumas batidas do seu jogo para tirar tudo que ela tem de bom. Né? Diferente do que normalmente eu digo aqui, que você deve usar uma raquete que ajude você naquilo que você faz de bom, essa raquete aqui é uma raquete que tem algumas características e que você precisa se adaptar a ela para você tirar tudo que ela tem de bom. Não dá para pedir isso de um iniciante, não dá para pedir isso para um iniciante intermediário e não dá para pedir isso para um intermediário. Dá para pedir para um intermediário avançado e para um avançado que pode olhar e falar, não, é isso mesmo que eu quero, faço aqui pequenos ajustes no meu jogo e ela vai funcionar para aquilo que eu estou precisando. Por isso eu estou dizendo, para jogadores avançados que queiram estabilidade, que queiram muito bom topspin, que queiram uma boa troca de bolas no fundo de quadra com uma potência diferenciada. Essa é a V-Core 98 2026, tá? Antes de fechar o nosso vídeo, quero só novamente agradecer. Essa raquete não é minha, essa raquete foi mandada para mim, para que eu fizesse o teste. Quem me mandou foi o David Rezende, lá de BH. Quero agradecer ao David por ter me mandado a raquete. Já estamos terminando aqui, então já vou mandar de volta para ele. Já tem inclusive gente querendo comprar dele, né? Porque a raquete ainda nem chegou aqui no Brasil, está começando a chegar agora, né? E agradeço ao David por ter me emprestado a raquete. Uma raquete excelente, mas uma raquete que tem essas características. É preciso entender qual é a característica dela e fazer pequenos ajustes no seu jogo para tirar o que ela tem de bom, tá bom? Muito bem, se você chegou até aqui, eu convido você a comentar aqui embaixo, diga aí, né, se você quer concorrer à raquete Jack Kramer da Wilson, né, coloca lá, eu quero concorrer, né, eu quero ganhar, tal, e aí a gente vai sortear, né, a raquete da Wilson em comemoração ao canal do Prestige Man ter alcançado 10 mil inscritos. Sem fazer propaganda, sem fazer marketing, sem fazer nada, a não ser contando com a ajuda de vocês, né, e com a frequência de vocês para assistir os vídeos que a gente faz, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.